Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Estou aqui em casa ainda fazendo aí a minha quarentena e nós continuamos aqui com os nossos encontros através destas videoaulas. Lembro que na semana passada nós havíamos estudado os mapas e suas representações cartográficas, os diferentes tipos de mapas existentes. Nós vimos os pontos de vista que nós podemos ter para confeccionar um tipo de mapa. Estudamos aí a história dos mapas, desde a antiguidade até a nossa atualidade. Falamos também sobre os tipos, as convenções cartográficas, os elementos necessários para a confecção dos mapas. São eles título, fonte, legenda, rosa dos ventos, coisas que nós precisamos colocar no nosso mapa para que ele seja entendido e interpretado pelas pessoas de uma maneira geral. Nós falamos também a respeito das escalas. A escala é a relação entre o tamanho real e o tamanho que vai ser representado em uma superfície menor. Ou seja, quantas vezes nós deveremos reduzir esse tamanho real para que caiba, então, numa superfície plana e menor. E aí eu mostrei para vocês, vou até mostrar aqui de novo, o cálculo da escala, para nós calcularmos as distâncias gráficas ou a distância real através dessa fórmula, né? Onde o Dzão, ela representa a distância real, que normalmente é aquela medida em quilômetros, que vai ser igual ao Dzinho, que se refere à distância gráfica, aquela medida em centímetros, e a escala, que já vai encontrar, nós vamos encontrar nos mapas. Bom, com essa fórmula aqui, nós conseguiremos encontrar a distância real ou a distância gráfica de qualquer mapa. Professora, como que a gente vai fazer então para encontrar isso aí? Vamos abrir o livro na página 375. E aí nós vamos encontrar um grande exemplo aqui disso. Olha lá, nós temos aqui um mapa. Esse mapa representa o estado de Minas Gerais e algumas cidades. Vocês estão vendo aí no livro de vocês, tá? Bom, com a escala, nós podemos calcular a distância real desse mapa aqui. Como assim? Olha lá, nós temos a escala do mapa tá aqui no finalzinho, tá? É uma escala gráfica, onde tem essa reguinha, aonde cada centímetro representado nesse mapa corresponde, olha lá, a 110 quilômetros da realidade, ok? Isso aqui é a escala desse mapa. Vamos usar, então, um exemplo. No ponto A, está pedindo assim, ó. Meça a distância em centímetros entre as cidades de Poços de Caldas, que está aqui, a Juiz de Fora. Vocês vão pegar a reguinha de vocês e vão medir. Dá mais ou menos 3 centímetros de distância. Então, 3 centímetros de distância se refere à distância gráfica, tá? Porque ela é medida em centímetros. Temos a escala, olha lá, 110 quilômetros, e nós temos, então, também a distância gráfica. E aí, pede para que a gente encontre a distância real. Vamos pegar aquela fórmula que eu passei para vocês, do Dzão, olha lá, do Dzão, que é igual Dzinho vezes E. E aí nós vamos encontrar, então, a distância real desse mapa. Como distância gráfica, nós temos 3 centímetros. Então, vocês deverão colocar aqui, Dzão é igual a 3 vezes, qual é a escala que está representada no mapa? 110 quilômetros, não é isso? 3 vezes 110, lá, nós vamos encontrar um resultado de 330 quilômetros. Então, quer dizer que a distância real entre Poços de Caldas e Juiz de Fora corresponde a 330 quilômetros, ok? Sem dúvida alguma, é só pegar a fórmula e colocar os dados nessa fórmula e fazer a multiplicação muito simples, tá certo? Ah, professora, beleza. Será que vai ser sempre assim? Essa escala desse jeito aí? Não.
existem alguns exemplos onde a escala ela está representada também em centímetros. E aí eu peguei um exemplo aqui. Olha lá. Primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Considerando um mapa cuja escala é de 1 para 2 milhões. Prestem bastante atenção que quando nós visualizarmos uma escala de 2 milhões, geralmente, quase todas as vezes, como é o caso desta aqui, que esses 2 milhões se referem ao centímetro também, tá certo? Então, a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 2 milhões de centímetros da realidade. E a distância em linha reta entre as cidades é de 6 centímetros. Então, eu tenho aqui a escala e eu tenho a distância gráfica. Encontre a distância real entre as duas cidades. Vamos novamente utilizar, olha lá, aquela fórmula. Dzão é igual a Dzinho vezes E. E nós vamos obter. Eu falei que a distância gráfica entre as duas cidades é de 6 centímetros. Por isso eu coloquei os 6 aqui. Vamos multiplicar pela escala. A escala do mapa, o qual das cidades aqui que eu coloquei para vocês como exemplo, é de 2 milhões. Então, 6 vezes 2, 12 milhões. Vamos repetir aqui as casas decimais. Entretanto, esse mapa aqui, essa escala, está em centímetros. Mas, para a gente colocar a distância entre uma cidade e outra, geralmente a gente usa quilômetros, né? Imagina, daqui para Niterói nós temos, sei lá, 5 milhões de quilômetros, quando na verdade poderia ser 5 quilômetros. Eu tô chutando, tá, gente? Não sei se essa é a diferença, é a distância real entre São Gonçalo e Niterói, mas é só como uma forma de exemplo. Nós utilizamos o quilômetro, só que aqui o nosso resultado deu 12 milhões, mas em centímetros. Como é que a gente faz para transformar, então, em centímetros em quilômetros? Nós vamos cortando e andando as casinhas, né? Aquelas casas, aquela tabela de casas decimais que vocês já viram lá no 5º, no 4º ano. Quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Do centímetro para o quilômetro, nós temos 5 casas decimais. Então, nós deveremos cortar 5 zeros. Isso aí, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, que corresponde a essas casas decimais. Como resultado, ficou 120 quilômetros. Então, a distância real entre essas duas cidades, medidas em quilômetros, é de 120 quilômetros, tá certo? É só utilizar as fórmulas. Quando nós tivermos um número de escala que esteja muito grande aí, pautado em milhões, nós vamos ter ela medida em centímetros. E que no final do nosso resultado, a gente vai precisar transformá-la e passar para quilômetros, tá certo? Só fazer com calma que o resultado sai direitinho, sem problema algum. Bem, então espero que tenha aqui sanado as dúvidas de vocês relacionadas à escala e vamos dar continuidade ao nosso capítulo, ao capítulo da nossa matéria. Vamos lá, no módulo 2, que vai falar, é o capítulo 3, a respeito do relevo, das águas e das paisagens. Mas nós primeiro vamos focar com o nosso relevo. O relevo, ele é a forma que aparece na nossa superfície terrestre. E a nossa superfície terrestre vai apresentar formas variadas. A estas formas variadas, nós chamamos de relevo, que fica sobre a crosta terrestre, aquela camada mais externa da Terra, que vocês também já aprenderam em séries em anos anteriores, tá certo? Bom, essas formas de relevo, elas são os resultados de atuações de alguns processos. Processos esses endógenos, ou seja, internos, e processos que são externos, ou seja, exógenos. Mas antes de nós falarmos sobre a atuação desses processos na formação do nosso relevo, da superfície terrestre, é necessário que nós saibamos que, por debaixo desse relevo, existem estruturas
estruturas geológicas que foram formadas em tempos distintos. Essas estruturas, elas dão base para o nosso relevo. O relevo ele vai estar por cima dessas estruturas. Que estruturas são essas? Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Os escudos cristalinos, gente, foram as primeiras estruturas a serem formadas na superfície terrestre. Elas se formaram logo após o resfriamento do magma que chegou à nossa superfície, depois da solidificação da nossa crosta terrestre. Então, nessas áreas de escudos cristalinos, nós vamos ter a existência dos nossos minérios. Ferro, ouro, manganês, todas essas reservas de minérios que nós temos aí pelo mundo afora, são áreas de escudos cristalinos, ok? Nós temos também uma segunda estrutura geológica, que são as bacias sedimentares. As bacias sedimentares, elas são formadas, como o próprio nome já diz, por sedimentos que sofreram algumas transformações, que passaram aí ao longo do tempo, sendo expostos aos agentes externos, aos agentes erosivos, e que acabaram promovendo uma mudança na sua estrutura. Por quê? Porque junto a esses restos de materiais, se juntou restos de animais, restos de plantas, que foram se solidificando, formando aí, então, as bacias sedimentares. Nós temos também, como uma terceira estrutura geológica, os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são as estruturas formadas numa era geológica mais recente. Ainda temos alguns dobramentos modernos em formação, que são as grandes cadeias montanhosas, né? Então, são estruturas formadas numa era geológica muito mais recente, se nós formos comparar o escudo cristalino, por exemplo, que é de uma era geológica datada lá do pré-cambriano, das primeiras eras geológicas, ok? Por cima destas estruturas geológicas que eu expliquei para vocês, nós vamos encontrar as formas de relevo. Essas formas de relevo, elas vão ser resultantes da atuação dos fatores endógenos, que significam fatores internos, oriundos do interior da Terra. Que fatores são esses? O vulcanismo e os terremotos, o tectonismo. O vulcanismo é o quê? Quando a lava do magma terrestre ele chega até a superfície, em razão das erupções vulcânicas. É uma atividade destrutiva e construtiva ao mesmo tempo, porque ele vai remodelar o relevo que já existia. Agora, é uma estrutura, é um fator importante, porque sem ele, o que aconteceria com o nosso planeta? A pressão exercida no interior do núcleo da Terra, ela é tão grande que se não houvessem os vulcões, ou seja, áreas por onde esse magma quente, né, esse material quente, ele pudesse sair, poderia ser que a Terra poderia até explodir. Tamanha a pressão no seu interior, tá? Então, os vulcões, eles são extremamente importantes. Os terremotos também. Os terremotos, eles são os tremores de terra, né? Que aí apresentam em alguns lugares específicos do nosso planeta. Mais à frente nós vamos falar sobre as áreas e por que ocorrem os terremotos. Então, esses dois agentes internos, eles nos auxiliam, então, no processo de remodelação do relevo, que está em constante remodelação. Mas também existem os fatores exógenos, aqueles externos que ocorrem nas áreas externas, por motivos externos. São exemplos: a ação da água, a ação dos ventos, a ação do sol. Esses fatores, eles promovem, então, alterações também no nosso relevo terrestre. Bom, eu vou parar por aqui a nossa explicação, senão a nossa aula ela vai ficar muito grande, é muito assunto aí para vocês. Eu vou continuar falando sobre os relevos na nossa próxima videoaula, mas para casa eu preciso que vocês façam os exercícios das páginas. Olha aqui, ó. 367, 368, 369, não, 69 não tem, 367, 368
e a 371, tá certo? Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Beijo, beijo.